Desde os primórdios da humanidade, estamos tentando ter contato com o além. O tabuleiro Ouija é um desses instrumentos que foram criados para que a gente pudesse entrar em contato com espíritos. Antes de começarmos o nosso assunto dessa semana, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e já deixa o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? A origem do tabuleiro Ouija, ela remete ao início do século XIX nos Estados Unidos. Apesar do tabuleiro Ouija ter aparecido apenas no início do século XIX, existem registros na antiga China de que já existia um tabuleiro em madeira com a capacidade de se comunicar com espíritos do além. O nome dessa escrita na antiga China se chamava Fuji, e existem registros dela desde 1100 a.C. O antigo método chinês envolvia o uso de uma prancheta com uma vareta, pincel ou estilete, guiado por pontas laterais sobre uma superfície coberta por areia. 2 discípulos conduzem uma extremidade de vareta, de cada lado, mas apenas um deles é médium, considerado possuído por uma entidade. Com o movimento são escritos caracteres na superfície, os quais são interpretados e anotados por terceiros. A prática chinesa continuou nos dias atuais, havendo diversos altares, seitas e templos de escrita de espíritos. Mas agora voltando ao início do século XIX, em 1890 nos Estados Unidos, que é onde se teve a origem do Ouija moderno, o inventor e advogado Elijah Bond, junto com seu sócio Charles Kenner, tiveram a ideia de criar um dispositivo para se comunicar com o mundo espiritual. Eles contrataram um carpinteiro chamado William Ford para produzir o tabuleiro, que era composto por um retângulo de madeira com o alfabeto, números e outras palavras gravadas em sua superfície. Além disso, uma pequena mesa de 3 pernas chamada de planchete foi projetada para ser usada e dar suporte junto com o tabuleiro. A primeira patente do tabuleiro Ouija foi concedida em 1891. Foi nesse mesmo ano em que a empresa de Bond e de Kernert começaram a comercializar o produto. Em 1892, o carpinteiro Ford comprou todos os direitos sobre o tabuleiro. Assim, ele começou a produzir em massa. Foi mais ou menos nessa época em que o tabuleiro ficou muito famoso e conhecido no mundo espiritualista. A gente entender um pouco do sucesso do tabuleiro Ouija, a gente também tem que falar um pouco do contexto histórico em qual ele estava inserido. Nos anos de 1837 e 1901, o mundo ele estava vivendo a era vitoriana. Então, assim, o gótico, aquelas coisas muito escuras e principalmente a questão do espiritismo, adivinhações e todo tipo de contato com o mundo espiritual ficou muito na moda. Era muito normal naquela época as pessoas se reunirem, fazerem diversas reuniões e eventos, apenas para tentar se comunicar com espíritos, entes queridos e até mesmo leituras de tarô e outros métodos de adivinhação. É claro que com a popularização do tabuleiro Ouija, alguns grupos religiosos se mostraram totalmente contra o uso dele. Mas essas pessoas mais religiosas e mais conservadoras, eles acreditavam que o Ouija era um instrumento apenas para você se comunicar com o diabo, por exemplo, ou com espíritos malignos. E uma pessoa muito despreparada também poderia atrair qualquer tipo de energia mal intencionada. Em 1966, os direitos da patente do tabuleiro foram vendidas para Parker Brothers, que é uma empresa de brinquedos e jogos de tabuleiros. Foi a partir deste momento que o tabuleiro passou a ter status de brinquedo, e não mais uma ferramenta para se ter contato com a lei. Em 1991, a empresa foi vendida para a Hasbro, que é responsável até hoje pela marca Ouija e pelas patentes, e foi responsável por vender e popularizar o jogo depois dos anos 90. E no Brasil, nos anos 90, a empresa de brinquedos Estrela lançou uma versão do tabuleiro Ouija, com o título de Converse com seu anjo. O jogo, além do tabuleiro, vinha um manual para que a pessoa pudesse conversar com seu anjo da guarda. Mas então, será se realmente o tabuleiro Ouija ele funciona ou não? Bem, existem 2 explicações sobre esse fenômeno Ouija. A explicação científica para o tabuleiro Ouija é de que as pessoas envolvidas no jogo,
elas exercem sobre ele um efeito idiomotor. O efeito idiomotor quer dizer que as pessoas que participam da sessão involuntariamente exercem uma força imperceptível sobre o indicador utilizado. Conjunção da força exercida por várias pessoas faz o objeto se mover. O efeito idiomotor é a influência da sugestão de movimentos corporais, totalmente inconscientes sobre aquela pessoa. E a outra explicação, que é a explicação espiritualista, diz que o espírito comunicante utilizaria os sentimentos do participante durante as sessões. Os adeptos dessa teoria acreditam que o tabuleiro não tem poder em si mesmo, servindo apenas como ferramenta para o médium se comunicar com o mundo dos espíritos. Bom, já deram para ver que o tabuleiro Ouija é realmente um objeto muito polêmico ao longo dessa nossa história. Tem muitos debates e controvérsias sobre se o tabuleiro realmente funciona ou não e sobre a sua segurança das pessoas que utilizam ele. Algumas pessoas acreditam que ele realmente é uma ferramenta que funciona e que é um método muito eficaz de ter contato com os espíritos. Já outras pessoas dizem que aquilo não passa de apenas uma brincadeira e um passatempo. Apesar de sua história controversa, o tabuleiro Ouija continua sendo um objeto popular e misterioso até hoje, e é frequentemente usado em filmes, programas de televisão e livros de ficção. Já que agora sabemos a origem do tabuleiro Ouija, eu trouxe alguns relatos para vocês escutarem sobre esse temido tabuleiro. Vamos a eles. Minha amiga disse que tinha um tabuleiro, então eu fiz ela me mostrar, porque estava ansioso para poder jogar. Primeiro ela não quis deixar, mas depois concordou em fazer a brincadeira, desde que ela não participasse. Depois que colocamos tudo no lugar, eu comecei perguntando: tem alguém aí? Nada. Então, como qualquer outro adolescente ingênuo faria, eu disse: se não existe ninguém aqui para se comunicar, então você é um covarde. O tabuleiro caiu da mesa, como se tivesse sido empurrado logo depois das minhas palavras. Pouco mais de uma semana depois, eu estava dormindo na minha cama. Eu acordei durante uma chuva extremamente forte. Trovões e raios, vento e chuva. Eu olhei ao meu redor para ver se estava tudo em ordem. Decidi tentar dormir outra vez. Depois de uns 30 segundos que eu me deitei, eu escutei: peguem, garoto! Em um tom de voz bem áspero, vindo da escadaria do corredor. Abri meus olhos e escutei. Nada. Tentei dormir outra vez. Peguem o garoto! Muito mais alto dessa vez. Então, a porta do corredor se fechou sozinha com toda a força. Eu fiquei arrepiado, porque não tinha ninguém em casa a não ser eu. Segundo o relato, estávamos em 6 ou 7 pessoas, não me lembro direito, mas somente um sabia falar em latim e ele não estava no jogo. O espírito começou a se comunicar com a gente em latim. Esse mesmo amigo meu, mais tarde, sentiu uma pressão no braço do nada, e quando ele olhou, tinha arranhões no seu pulso. Não estava sangrando, mas dava para ver aquele vermelho vivo da pele. A namorada dele, na mesma época, toda noite começou a ser atormentada e acordava com arranhões e hematomas pelo corpo, e principalmente no mesmo lugar em que o namorado foi arranhado. Terceiro relato. Nós fizemos uma pergunta que somente quem faria a pergunta saberia responder. Uma das perguntas que fizeram foi: qual era o nome do barco que eu fui em cruzeiro quando eu tinha 6 anos? Ele respondeu: jogamos com esta coisa por muito tempo. Nós tínhamos experiências com lugares gelados no quarto, onde já colocamos uma vela. Ela queimava os lados e não de cima para baixo como normal. Uma noite todos nós perguntamos qual o nosso tempo de vida. E é aí que hoje começa a ficar assustador. Todo mundo perguntou e eles tinham entre 50 e 60 anos, que ainda lhes restam. Eu perguntei e ele disse: 10. Perguntei se eram 10 anos e ele disse: dias. Eu praticamente caguei tijolo nessa hora. Ele disse que ia ser morto em um acidente de carro por uma menina chamada Emma. Perguntei 3 dias depois, mais tarde,
e ele disse que eu tinha 7 dias. 2 dias mais tarde, ele disse que eu teria 5 dias. Eu estava em choque até nesse momento, carregando uma Bíblia no bolso e uma grande cruz no pescoço. Eu finalmente disse ao meu pai e ele não acreditou em mim. Então, eu reproduzi o tabuleiro, usando um pedaço de papel e um CD. E funcionou. Ele também surtou e me disse que não poderia ir à escola no dia que eu deveria morrer. Eu não fui para a escola e nada aconteceu. Quarto relato. Não tenho provas e eu não me importo se você não acredita em mim. Eu usei o tabuleiro e isso deixou algo na minha casa. Eu fui agredido fisicamente por essa entidade. Começou com a sensação de que você está sendo vigiado e as portas começam a fechar sozinhas. Passos no piso de madeira de casa quando eu estava sozinho. Foi progredindo lentamente, sendo acordado por algo mexendo na minha cama ou tirando os cobertores, às vezes sussurrando o meu nome. O tabuleiro desaparecia por alguns dias e depois reaparecia em lugares que você nunca conseguia ou pensaria em colocar. Eu fiquei atordoado por causa disso, e então apareceu algo como uma fumaça negra no canto da minha sala. Algo como uma silhueta de um homem me observando. Essa coisa sussurrou algo em mim, algo familiar ao latim, pois eu tenho noção da pronúncia. Então acredito ter identificado isso. Nós tivemos a nossa casa abençoada por um padre e nunca mais tive essas experiências. E posso deixar um aviso a vocês. Nunca mexam com isso, coisa que nunca mais na minha vida vou querer fazer.